Graça e paz, bom dia, tudo bem? Chegamos aqui mais uma terça-feira para darmos continuidade à leitura de trechos, do nosso livro, que é Os Recomeços São Difíceis, porém no final é gratidão. Hoje nós vamos, dar continuidade a uma parte de leitura desse trecho com um grande objetivo, Nós temos um objetivo nessas leituras que é trazer luz ao nosso entendimento, com relação às dificuldades de recomeço, tudo aquilo que acontece muitas vezes, na trajetória da nossa história, na trajetória da nossa vida. Então fica aqui conosco, você que está acompanhando ao vivo, você que vai assistir, continue, que tem coisas muito interessantes para nós estarmos desfrutando aqui nessa manhã, ou se você for ver mais tarde também, tá bom? Então, o motivo de estarmos aqui também, além desse conteúdo, que você adquirindo, ele está disponível a um preço praticamente gratuito, e você vai receber ele de 3 formas, em PDF, vai receber também em forma de slides para uma apresentação, e também você vai receber em um modelo editável. Se você quiser editá-lo, você pode fazer uso, porque o objetivo aqui é um propósito, Se você vê aqui, tem um conteúdo, você pode criar aí juntamente com os irmãos da sua igreja, clube de leitura, você pode criar com esse conteúdo aqui projetos de apoio a pessoas, Então é um material que está sendo disponibilizado praticamente para você ter um trabalho, e a gente pode, se você adquirir, você pode entrar em contato comigo, que eu te auxilio, a elaborar um projeto que você vai fazer uso desse material para cuidar das pessoas, que estão com dificuldade de recomeçar na sua vida, que estão com algum tipo de cansaço físico, emocional, E eu acredito que esse material foi criado principalmente para isso, tá? Então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Robson, sou criador e autor, desse livro, e eu vou compartilhar nessa manhã um pouco com vocês um capítulo muito interessante que foi escrito, que é o capítulo de número 7, que é o capítulo que nós vamos falar sobre Neemias, Então Neemias, como é um café, teologia e terapia, então nós vamos falar dessas questões, O café a gente sempre lembra porque é aquilo que vem o reconfortante pela manhã, o entendimento que nasceu um novo dia, uma nova oportunidade. Então Neemias, ele não só vai reconstruir a cidade, mas é uma reconstrução da sua vida interior também. E nós analisamos aí, vimos que não foi somente uma reconstrução da cidade, mas uma reconstrução da vida interior, tá? Trazendo como fundamento, muitas vezes na clínica, Nós estamos falando, de teologia e terapia. Muitas vezes na clínica nós encontramos as pessoas e quando nós vimos e observamos tudo aquilo que está desorganizado e é visível externamente, é porque o seu interior também, praticamente está simbolizando, o externo está simbolizando o interno. Então, a cidade, nós estamos falando de Neemias, a cidade totalmente destruída, mas muitas vezes vai ser o reflexo de uma vida interior, Então nós observamos isso ao longo de toda a história, não é somente na história dos capítulos bíblicos, nós estamos falando na história da humanidade, Muitas vezes aquilo que a cidade, como ela está, é por conta da vida interior. Então eu quero ler aqui para nós, não tomarmos muito tempo, alguns trechos, desse capítulo de número 7, que vai dizer a seguinte fala: quando Neemias volta para Jerusalém, ele não encontra apenas pedras e ruínas, encontra um cenário sociopolítico sufocante, quase decadente no pior sentido da palavra. A cidade ali não é só uma questão de tijolos, é um campo minado de pressões externas, ameaças veladas e opositores tão obstinados quanto afiados. Você já percebeu como na nossa vida, quando decidimos
recompor algo essencial, seja um sonho, uma relação, ou até a própria paz interior, surgem vozes que parecem dizer: não vai dar certo. Pois bem, assim era como Neemias. As forças de fora conspiravam para que a obra não avançasse. E você sente no ar aquele medo coletivo, meio palpável. Não é só o trabalho de reconstrução, é o medo da falha, da derrota, do que pode vir a ser o último suspiro de esperança. Então, a gente se aprofunda assim na questão de conhecer não somente aquilo que é visível, essa é a função, né? Essa é a função psicanalítica, essa é a função terapêutica, né? E buscar no interior humano, né, no seu inconsciente, né, o que está trazendo para fora e trazendo seus traumas, trazendo seus transtornos, né? E muitas vezes é evidente pela sua vida externa, né? Então, por isso que nós sempre falamos uma boa anamnese na clínica vai trazer esse conceito, né, dessa descoberta interior. Então, aqui nós observamos que tudo aquilo que é relativo, né, à vida emocional, ela traz consigo também características externas. Aqui nós continuamos a leitura, mas aqui mora algo verdadeiramente reconfortante e talvez surpreendente. O desafio externo é só metade da batalha, porque enquanto constrói os muros, Neemias também luta contra os seus próprios demônios. A dúvida, o cansaço que corrói por dentro, o medo do fracasso iminente. E não pense que ele conseguiu isso pulando etapas ou tendo alguma força inabalável. Pelo contrário, ele precisou cultivar uma coragem que nasce na persistência diária, nem sempre gloriosa, muitas vezes exaustiva. Me peguei pensando em quantas vezes deixei tarefas importantes pela metade. Assim acontece muitas vezes na nossa vida, só porque o esforço parecia massivo demais para o meu coração pequeno. Neemias, porém, tinha ciência desse desgaste dual entre o físico e o emocional. E talvez aí esteja o segredo da sua liderança tão profunda e honesta. E trazendo atualmente, né, quantas pessoas estão cansadas, né? Quantas pessoas estão, né, com medo do fracasso? Quantas pessoas estão com decepções na sua trajetória de vida? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão desistindo nesse exato momento aqui, que nós estamos aqui há cerca de 5 a 10 minutos juntos? Quantas pessoas estão desistindo dos seus projetos? Quantas pessoas estão desistindo dos seus sonhos? Quantas pessoas estão desistindo do seu ministério? Quantas pessoas estão desistindo da sua família? Quantas pessoas estão desistindo, né, do seu profissional, né? Na clínica atualmente, nós que fazemos parte da FATEB, né? Sinceramente, nós vemos uma grande porcentagem de alunos que iniciam e não terminam o curso, né? Por conta de... É uma busca, uma perseverança, uma busca de conhecimento, de transformação. Nós sempre falamos que a FATEB, ela é uma transformação pessoal para gerar uma transformação coletiva, né? Primeiro é uma transformação da minha pessoa, para depois, clinicamente falando, eu vá agir e ajudar outras pessoas a transformar a sua vida, fundamentado no conhecimento profundo, né, das análises, né, e do ser humano, da sua construção psíquica, e dos seus traumas e dos seus transtornos, né? Então a gente passa a ter esse olhar que observa não somente o externo. Quantas vezes, né, na clínica você encontra também aquela pessoa que externamente é com o sorriso no rosto, é com alegria, uma pessoa bem animada, mas por dentro ela está moída, por dentro ela está destruída, por dentro ela é muro e pedras. E ali que você encontra muitas vezes uma imagem também externa, que é de sorriso, de alegria, mas é uma imagem de fuga,
É uma imagem que está buscando se encontrar em si mesmo, né? E aí nós continuamos aqui na leitura, nós estamos lendo o livro, você que chegou agora, que está começando a assistir agora, nós estamos lendo o livro que chama Os Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão, da nossa série de livros, né? Inclusive já estou finalizando, daqui a alguns dias também, finalizando o livro que se chama Mulher Virtuosa, Quem Achará? Que aí nós vamos contar histórias de mulheres que venceram, não somente na história bíblica, mas na história atual, né? Então, se preparem aí para esse lançamento também. Nós vamos estar lançando aqui uns dias, Mulher Virtuosa, Quem Achará? Tá? E aí nós continuamos aqui na leitura. Agora joga na mesa essa ideia. Reconstruir Jerusalém é, ao mesmo tempo, uma metáfora para reconstruir o nosso mundo interior. Não é só sobre muros e portas, é sobre planejamento meticuloso do que vai entrar e do que deve permanecer fora da nossa mente, do nosso espírito. É disciplina, trabalho em equipe, aquela dose de fé renovada que o mundo insiste em fazer a gente duvidar. Por um instante, imagine que cada pedra colocada por Neemias equivale a um esforço nosso para reorganizar sentimentos já meio bagunçados, sonhos esmaecidos e hábitos que insistimos em carregar. Esse paralelo eu acho que é o que torna essa história não só intrigante, mas vital para qualquer pessoa que atravessa um recomeço. É só para abrir um parêntese rapidinho. Isso não é só papo espiritual ou uma autoajuda barata. É uma lição milenar sobre o equilíbrio necessário entre o tangível e o invisível. Correto? Então, é com muita alegria que eu compartilho esse conteúdo com vocês. Para conhecer um pouco, isso foi ao longo de anos, né? Depois que eu estudei a clínica psicanalítica, foi um despertar muito interessante que surgiu em mim, e praticamente eu parti a estudar não somente a mente humana, mas eu parti a estudar os personagens, né, que eu chamo como pessoas, porque elas foram pessoas naturais, de carne e osso, que vivenciaram experiências que eles vivenciaram naqueles tempos antigos, são semelhantes às experiências que nós vivenciamos hoje. Então eu procurei estudar cada um com o olhar teológico, lógico, né, pelo propósito divino, pelo propósito de Deus, mas com o olhar também como que eles agiam nas questões dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas dores, dos seus desafios, dos seus traumas, das suas percas, dos seus lutos, das suas decepções com amigos, né? Então, ao longo de anos nós temos estudado isso e se aprofundado em conhecer não somente, né, o contexto histórico e o contexto teológico, mas o contexto também emocional. Jesus ele era pedagógico, Jesus ele era terapêutico, Jesus ele era em tudo, né? Ele era teológico, mas Jesus também ele amava pessoas. Então eu acredito que isso faz muito sentido para mim, por isso que eu lancei esse conteúdo. E aí eu quero concluir aqui, e vai dizer assim: no fim das contas, o que mais chama a atenção é como a resistência do povo, o medo real diante daquele desafio gigantesco, encontrava uma espécie de eco dentro de cada um deles. O cenário era tenso, as vozes contrárias eram massivas, um verdadeiro estado de sítio psicológico. Não é preciso muito para que a gente perceba que nas batalhas externas quase sempre está embutido uma batalha interior que parece mais difícil que qualquer muralha. E aí, para darmos continuidade, e aí que Neemias entra com sua coragem honesta, uma coragem que não é emocional, pelo glamour, mas pelo peso da responsabilidade e pela fé ativa, aquela que se mostra nos pequenos passos e no esforço coletivo. Talvez essa seja a ponte definitiva para todos nós. Mesmo quando tudo parece decadente e perdido,
o milagre acontece quando a gente escolhe não desistir e construir pedra por pedra a própria esperança. Amém? Que assim seja. Esse relato aqui, ele tem como um grande objetivo, é fazer você não desistir, tá bom? É fazer você não parar, é fazer você não ficar parado no tempo e nem ficando olhando para trás, e nem ficando travado na sua história, né? Há uma grande história a ser ainda construída e reconstruída na vida de cada um. Aí, falando em esperança, você já teve aquele frio na barriga de enfrentar um desafio tão massivo que de tão assustador parecia impossível? Eu já, sinceramente, muitas vezes. E foi ali que entendi, nesse frio, na dúvida, na vontade de desistir, que a força para superar é essencialmente escolhida, renovada, às vezes com lágrimas silenciosas, mas sempre viva. Neemias nos ensina isso. Não é luxo nem glamour, é luta, é real. Amém? Então eu paro por aqui hoje, tá? Nós estamos lendo, novamente repito, trechos do livro Recomeços São Difíceis, mas no final é gratidão. Vou avançar um pouco aqui, para nós irmos aqui uma parte muito interessante, dizendo assim: a força de um líder é, por vezes, um misto de luxo e decadência. O luxo de saber que está construindo algo definitivo e o peso decadente de carregar um mundo de incerteza. Nem tudo tem resposta clara e talvez nem devesse. E essa teia de emoções tão contraditórias e humanas que garante a conexão do que ele viveu com o que sentimos nas nossas batalhas cotidianas. Neemias não criou muros para se proteger do mundo, mas para proteger um sonho coletivo. E isso me faz pensar em nossas vidas, que muros internos estamos construindo para garantir nossa paz, e que medos precisamos deixar para trás para avançar. Amém? Então, graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E Deus nos deu de presente esse trabalho. E eu quero compartilhar com vocês que eu como pessoa que faço parte também da instituição FATEB, falando um pouco da FATEB, né, que atua nessa questão de capacitação, essa questão de conhecimento, de aprendizagem, né, com excelentes professores, com cursos extraordinários, né, nós temos muitos alunos, cerca de quase 10 mil alunos, de muitos testemunhos de histórias mudadas, de vidas transformadas que estão gerando e transformando outras vidas, né? Porque a FATEB, ela cresce, ela nasce debaixo de um propósito também de Deus, né? Um propósito não somente de recurso, que nós estamos falando assim, não um propósito de glamour, mas um propósito de trazer conhecimento e um conhecimento sólido, né? Um conhecimento profundo, né? Às vezes nós temos alunos, né? Eu sempre falo que desistem muitas vezes do curso porque acham que é um conhecimento que eles não estão preparados para receber. Mas nós sempre falamos que é um conhecimento construtivo, né? A terapia, né? O psicanalítico, ele vai uma questão de... ele vai abrindo caminhos na nossa mente, né? O estudo psicanalítico, ele vai abrindo caminhos na nossa mente e vai introduzindo conhecimentos no nosso interior, que isso vai nos fortalecendo de tal maneira, né? Nós falamos, temos vários cursos que alinham a teologia com a terapia, né? E temos cursos de psicanálise, né? Que fala somente da questão científica, da questão psicológica, lógico. E nós atuamos nesse sentido também, mas nós entendemos que tudo, né? Até a ONU tem reconhecido nos últimos anos a importância
da espiritualidade em todo o contexto de saúde, né? Foi reconhecido recentemente, se não me engano, no ano passado, que a questão de fé, a questão de espiritualidade é muito fundamental, principalmente na questão de saúde, né, física e saúde mental, tá bom? Então, eu convido vocês, né? Se vocês têm interesse, nós acabamos de lançar para quem já é formado um curso extraordinário que vai fazer lá da Clínica dos Transtornos. Para você que quer trabalhar com emoções também, nós acabamos de lançar um curso agora novo, uma nova turma, que é Terapeuta das Emoções, né? Então, você que está nesse meio, eu acredito que você está aqui, você está nesse meio de busca de conhecimento, né? O conhecimento ele é uma busca que não se para, uma busca progressiva, né? Nós temos que a todo instante estar tendo que estar, como biblicamente falando, está tendo uma renovação do nosso entendimento, está tendo uma renovação da nossa mente, o mundo, né? Nós vivenciamos um mundo que veio de uma transformação muito rápida, depois de uma grande tragédia humana, o mundo passa, a humanidade passou por um avanço muito rápido, tecnológico, onde as coisas avançaram, e nós temos que, como estudantes dessa área, tanto da área teológica, quanto da área terapêutica, psicanalítica, sempre estar estudando, nos capacitando, porque sempre surgem novos dilemas, novos transtornos, novas dúvidas, né? E infelizmente o Brasil é um país muito avançado na questão de transtorno de ansiedade, essa expectativa futura que sempre fica assim, né, rodeando os pensamentos. Então, o Brasil precisa de homens, de mulheres capacitados, né? De homens e mulheres que verdadeiramente mergulham em busca do conhecimento, porque eu falo, a clínica é um lugar sério, né? É um lugar onde você vai, que nem nós estamos falando de Neemias, é um lugar onde você vai encontrar pessoas desconstruídas e vai ajudar elas a reconstruírem o seu eu, porque o seu eu foi perdido, né? Muitas vezes, né? Nós encontramos pessoas nesse estado de que o seu eu se perdeu, e através da análise, através da psicanálise, você, de alguma maneira, você faz com que a pessoa encontre o seu eu, né? E reconstrua de uma forma que é dessa maneira, de uma forma que é de passo a passo, de uma forma construtiva. A clínica, eu sempre falo, a clínica é um exemplo, Neemias para mim na clínica é um exemplo de esforço, de dedicação, de reconstrução, de pegar ali pedras por pedras e ressignificar momentos da vida do seu paciente, da vida e da história dele, e colocar, encaixar, né, essas pedras no lugar certo da sua história, para que ela venha vivenciar, né, o seu propósito futuro. Então, infelizmente, né, tem muitas pessoas desistindo do seu propósito, desistindo da sua vida, desistindo do seu sonho, desistindo de viver, né? E acredite, se você está aqui me ouvindo, é porque, primeiramente, Deus tem um propósito na sua vida, né? Se você está parado no meio do caminho, que você comece a avançar. Se você foi levantado para ajudar outras pessoas e também parou aí no seu trabalho, comece a ir para frente, né? Comece a demandar, cuidar, né? Das suas questões internas e das suas questões externas também, para sempre trazer algo proveitoso. E eu quero encerrar aqui dizendo a seguinte, né, finalizando, vai dizer assim: assim, a disciplina é a união de ingredientes tão essenciais na jornada de Neemias. Não só temas para antigos pergaminhos, mas ferramentas vivas para nossos desafios. Não se trata de um processo simples, é intenso, envolve momentos que a única opção é superar
um passo de cada vez. Se o muro clama por reconstrução, o espírito pede renovação radiante. E é nesse entrelace que encontramos a chance de um recomeço profundo e honesto. Talvez esse seja o milagre definitivo, a união entre fé ativa e ação humilde para reconstruir não só o que está ao nosso redor, mas o que pulsa cá dentro em silêncio. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje à noite, lembrando, nós vamos iniciar o curso Terapeuta de Mulheres e Mentora Cristã. Você que deseja aí participar, tem lá aqui no Instagram, nós temos uma aula inaugural gratuita, que você pode entrar lá no grupo. Hoje nós vamos compartilhar essa primeira aula inaugural gratuita. Você entra lá no grupo que você vai receber o link da aula, tá? O quanto é importante, esse feminino. Deus está levantando mulheres nessa nação para cuidar de outras mulheres, para trabalhar, teologicamente, trabalhar para trazer uma mentoria, Nós vamos, ver quantas mulheres que necessitam de uma reconstrução externa, de uma reconstrução interna, Às vezes a gente fala sempre ali, quando nas nossas rodas de conversas, às vezes é aquela que senta do seu lado, ali no banco da sua igreja, que está dando um sorriso no rosto, mas por dentro ela está moída, por dentro ela precisa ser reconstruída. E eu acredito que você possa ser esse instrumento de Deus para trazer reconstrução. E muitas vezes, como Neemias, nós vamos ter que sair do nosso lugar de conforto. Nós vamos ter que sair do nosso lugar de tranquilidade. Ainda que Neemias, por ser copeiro do rei, não era tão confortante assim. A sua vida sempre estava em risco a todo instante, Mas nós sabemos que ele precisou sair do palácio, e precisou ir para as ruas, e precisou ir botar a mão na massa, o que a gente diz, para reconstruir a cidade. Nós vemos na vida de Neemias, no início da sua trajetória, o quanto que ele chora, porque ele está moído por dentro também, e o quanto que ele busca essa reconstrução, não somente externa, mas a reconstrução interna, porque foi não somente a reconstrução dos muros, mas foi a reconstrução da espiritualidade de um povo. Amém? Então que Deus abençoe. A semana que vem nos encontramos novamente aqui. Quero desejar a todos, a sua casa, a sua família, um grande abraço. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no seu interior e venha guardar a sua vida, livrando a nossa vida de todo mal. E que Deus abençoe. Precisando, entre em contato conosco para qualquer tipo de suporte. Se você adquiriu o nosso conteúdo, nós estamos à disposição. Fica com Deus. Deus abençoe.